Vamos ficar de pé novamente. Vamos ler Hebreus capítulo 1, o princípio da carta aos Hebreus, capítulo 1, os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, diz assim: havendo Deus... Eu esqueci de dizer aos meninos para descerem, podem descer agora, antes de nós começarmos a ler. Amém. Deus ama muitas coisas. Deus ama o que está com alegria, Deus ama as crianças, Deus ama a todos, diz a Bíblia. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, diga comigo, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, abre-nos a tua mente, Senhor, abre-nos a tua palavra, abre-nos o teu coração agora, quando vamos abordar esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa acrescentar-nos, confrontar-nos, desafiar-nos, ó Deus, abençoar-nos e edificar-nos esta manhã, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar. Aqueles que estavam aqui no domingo sabem, ou os que viram o vídeo sabem, que começámos a falar sobre este tema, como Deus fala. Começámos esta reflexão no domingo passado. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: mas como é que Deus fala comigo? Especialmente os novos convertidos. Não sabe, quando nós ouvem os mais velhos na fé dizerem: ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Bom, há pessoas também assim com miolo mole, não é? Que dizem que Deus falou com elas de maneiras assim muito estranhas, não é? Eu conhecia uma que dizia que andava aí pela rua e depois em oração e pelos caminhos, depois com o braço assim, e depois dizia que tinha aquele braço dormente e dizia que Deus, quando queria falar com ela, punha-lhe o braço dormente. Eu acho que essa pessoa tinha problemas de cabeça. Mas de facto Deus fala connosco, é o que a Bíblia diz. Agora, como é que Ele faz isso? Como é que Ele fala? E na semana passada nós vimos que Deus fala através de pessoas. É uma das formas que Deus usa para falar. Nós hoje vamos falar de outras. Mas Deus fala através de pessoas. Porque diz que Deus fala de muitas formas, ou seja, de muitas maneiras e muitas vezes. Portanto, não é uma coisa só quando se vê uma coisa no céu. Não. Deus fala frequentemente. Deus não é um Deus mudo, como diz lá no Salmo 115. Deus é um Deus que fala. Não é como os ídolos, que são mudos, têm boca, mas não falam. Não, Deus fala. Deus sempre falou, Deus fala e Deus continuará a falar. E no domingo passado nós vimos que Ele falou através de muitas pessoas, dos patriarcas, dos profetas, de João Batista, dos apóstolos, e até falou através de homens ímpios, com os quais Deus não tinha qualquer aliança, homens que eram inimigos de Deus. Até por vezes chegou a falar através deles, várias vezes ao longo da história do antigo Israel. E eu creio que esta era quase que uma situação limite para Deus. Ele ter que ser obrigado a ir falar ao seu povo através de um estranho é a coisa mais vergonhosa para aqueles que tinham uma aliança com Ele. Então Deus não encontrou ninguém dentro do povo da aliança para falar ao povo. Teve que ir buscar uma pessoa de fora. É a mesma coisa que eu, por exemplo, como pai, querer dizer alguma coisa ao meu filho, que vive na minha casa, ir falar ao vizinho do nono andar, dizer assim: olha amigo, eu tenho isto para dizer ao meu filho, mas ele não me liga, vai lá o vizinho dizer-lhe a ele. É um bocado esquisito, não é? Pois é. Mas Deus falou também através de homens ímpios. Nós hoje vamos falar sobre outra forma como Deus fala. Deus fala através também da natureza e dos seres vivos.
É outra das formas como Deus fala. Porque Ele fala de muitas formas, de muitas maneiras, como já lemos. Através da natureza e dos seres vivos. Quando nós lemos o livro dos Salmos, nós entendemos que Deus fala através da criação. Se formos lá ao Salmo 19, o Salmo 19 eu vou ler um pouco, que é muito interessante, vou ler alguns versículos, que diz: os céus manifestam o quê? A glória de Deus. Porquê? O que é que isto significa? Quer dizer que os céus falam da glória de Deus, testemunham da glória de Deus, manifestam a sua glória. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus fala através da natureza ou não? Fala. Se nós formos para o cimo da Serra da Rábida, sem grandes multidões, num sítio onde possamos ver o mar, nós ficamos extasiados com a beleza da natureza. Deus fala através da natureza. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, se ouvem as suas vozes, é porque eles falam. A natureza fala. Deus fala através da sua criação, através da natureza. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo? Qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Amém? Então Deus fala através da natureza, da criação em geral. E, de facto, há muitos anos que nós, seres humanos, estamos a destruir esta fala. A destruir a fala de Deus. A cometer atentados contra a natureza de muitas e variadas formas. Em tempo de guerra e em tempo de paz. Destruir aquilo que Deus criou. Destruir aquilo que são sistemas, ecossistemas, que têm um certo equilíbrio em si e que, se forem excessivamente pressionados, ficam sob stress e desregulam uma série de coisas, e nós hoje estamos a pagar. E há muita gente hoje preocupada com o futuro da própria humanidade por causa destes atentados. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas à volta da Terra há milhares de lixo cósmico, de satélites que cumpriram a sua função, deixaram de funcionar e agora são lixo que andam à volta. Nós não vemos aqui, ainda bem, mas eles andam à volta da Terra. E os homens hoje não sabem bem o que é que eu de fazer para acabar com esse lixo que tem um certo perigo, não é? Se entrar na atmosfera. Deus fala através da criação. Deixemos Deus falar através da criação. Façamos a nossa parte. Respeitemos a criação. Um dia Deus falou a Moisés. Deus falou através de um arbusto que ardia, mas não se transformava em cinzas. Ardia continuamente, não se consumia. Isto aconteceu 40 anos depois de Moisés fugir do Egito, nas circunstâncias que todos nós sabemos. Ele tinha sido um príncipe no Egito, ele tinha sido educado na casa real, filho da filha de Faraó, portanto, como neto adotivo, digamos, do rei do Egito, e ele teve que sair e teve que fugir. E fez a sua vida cá fora, e casou cá fora, e teve filhos cá fora, e andava a tomar conta de animais, dedicou-se à pecuária, não havia muito para fazer naquela região, até que um dia Deus quis chamá-lo para uma missão. E então ele chamou-o como? Chamando a sua atenção. Às vezes Deus precisa de chamar a nossa atenção por alguma razão. Chamar a nossa atenção. O que é que ele fez? Pôs um arbusto a arder no Monte Horeb, onde Moisés estava naquela altura. De repente um arbusto começou a arder. E ele começou a fixar a sua atenção naquele arbusto, a ver o que é que ia acontecer. E aquilo ardia, e não se transformava em cinza, e não parava, e continuava a arder. E Deus falou através da sarça ardente.
E a certa altura disse: ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e ficou vivo? Foi uma pergunta que ele fez. Deus usou esse sistema, essa circunstância para o chamar a atenção de Moisés, para dizer que ele era um Deus de poder e que ele tinha uma missão para lhe entregar, que era enviá-lo de volta ao Egito, 40 anos depois, para libertar o seu povo que estava em opressão e que tinha clamado a Deus porque já não suportava a opressão dos egípcios. Mas durante estes 40 anos, certamente que Moisés muitas vezes passou pela sua cabeça: o que é feito o Deus dos meus pais? Eu de facto, eu sobrevivi à nascença porque Deus permitiu. Porque Deus deu sabedoria à minha mãe e à minha irmã, Miriam, para cuidarem de mim e me porem no cestinho e não sei o quê. E Deus providenciou uma forma fantástica que eu acabei por ser criado no palácio do rei. A minha mãe acabou por ser a minha ama de leite, portanto teve contacto comigo. Deus fez uma coisa fantástica. Enquanto que as parteiras ao serviço do faraó, que assistiam às mulheres hebreias, elas matavam os meninos, quando se era menino matavam, eu sobrevivi e Deus protegeu-me, e Deus pôs a sua mão. E agora que eu pensava que ia ter um papel importante no reino do Egito, nesta grande nação, agora quer dizer, há 40 anos atrás, por causa de uma situação, eu para defender alguém do meu povo, dei uma cacholada num fulano que estava a chibatá-lo e logo por azar ele quinou. Ele morreu. E eu tive que fugir, senão eles matavam. Deus abandonou-me. Deus não só permitiu que aquele egípcio morresse, mas abandonou-me. Eu não percebo porquê. Então, se Deus cuidou de mim, evitou que eu morresse como tantos meninos que nasceram na mesma altura do que eu, porquê é que Deus me preservou em vida para depois permitir isto? E eu estou aqui já há 40 anos, e passava um ano, e outro ano, e mais uma década, e outra década. 40 anos! E Deus nunca mais falou comigo. E nunca mais houve nada. E nunca mais soube nada. Então Deus pôs aquele arbusto a arder, sem se consumir, uma coisa sobrenatural, uma coisa que não era natural de acontecer, uma coisa que estava acima do natural. É por isso que nós chamamos sobrenatural, está acima do que é natural, para lhe chamar a atenção, para mostrar que o seu Deus era um Deus de poder. O Deus do seu povo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era um Deus poderoso. E ele chamou a sua atenção e disse: olha, o Deus que estou a fazer este arbusto arder sem se consumir, é aquele que estou a chamar para uma grande missão que eu te vou entregar. Então Deus falou através da natureza. Falou através daquele arbusto que ardeu, mas não se transformava em cinza, não se consumia. E isto chamou a atenção de Moisés. Nós sabemos pela história bíblica que Moisés tentou fugir, tentou evitar, mas Deus insistiu e sabemos o que aconteceu. Moisés veio a ser um grande líder em Israel, aquele que trouxe o povo no êxodo para fora da escravidão e conduziu o povo até à porta, mais 40 anos, até à beira, à fronteira da terra prometida. Deus fala através da natureza. Mas Deus fala também através dos seres vivos, dos animais. Toda a gente se lembra da história pitoresca da burra de Balaão. Balaque, o rei dos amorreus, ele estava a ver o povo avançar e a tomar conta da terra, e então contratou um profeta Balaão, e disse: olha, vens aqui e vais amaldiçoar esse povo de Israel, vais amaldiçoá-lo, para que eles não tomem conta da minha terra, para que eles, enfim, se vão embora, vão para outro caminho. Porque tinham pedido para passar por as terras do rei, a caminho mais adiante, mas ele teve medo que eles tomassem conta da terra, então tomou logo providências. Mandou contratar o profeta para o amaldiçoar e pagar-lhe para que fosse amaldiçoado. E aconteceu uma série de peripécias, mas a verdade é que Balaão estava seduzido para fazer isso. Então o anjo do Senhor aparece. E Balaão não viu o anjo do Senhor, mas o animal viu. A burra viu o anjo e agachou-se. E o Balaão, vergastada na burra, para ela se levantar e pôr-se a andar.
Depois, mais adiante, o anjo do Senhor apareceu outra vez diante do animal. E ele, com medo, foi assim de lado, até que encostou a um muro e o Balaão ficou com uma perna entre o animal e o muro e outra vergastada. E uma terceira vez, outra vergastada. Até que a burra falou. Deus foi até os animais a falar. Vocês estão-se a rir, mas alguns de vocês dizem assim: ai, o meu gatinho só lhe falta falar. O meu porcinho só falta. O meu periquito só lhe falta falar. Pois é. Estou agora a estranhar a história de uma burra falar. E a burra disse: porquê é que tu me bateste 3 vezes? E o Balaão respondeu. Até que diz que o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. E ele percebeu. E ele, mais tarde, ele teve que dizer a Balaque, àquele que o tinha contratado e que lhe tinha pago o serviço, ele foi ao alto monte e o povo de Israel vinha lá embaixo e ele foi para amaldiçoar, mas só conseguiu abençoar. E depois, uma segunda vez, foi para amaldiçoar, mas só conseguiu abençoar. E uma terceira vez foi para amaldiçoar, só conseguiu abençoar, até que o Balaque ficou furioso. Você tem um pacto que avisa aqui a amaldiçoar esta gente e tu abençoas e ainda por cima estou-te a pagar. E ele disse: olha, rei, contra Israel não há encantamento. Portanto, se vocês têm medo de olho gordo, de magia negra, de não sei o que se faz nas encruzilhadas contra vocês, das duas uma, ou vocês não estão cobertos pelo sangue de Jesus, e então é natural que tenham medo, ou se vocês estão cobertos pelo sangue de Jesus, vocês não têm que ter medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Contra Israel, contra os filhos de Deus, não há encantamento. Deus falou através do animal. Deus falou de muitas outras formas, através de fenómenos naturais. Lembremos quando Saulo ia a caminho de Damasco, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor para os trazer presos. E diz que indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Foi uma coisa sobrenatural. Mais uma vez. E Deus falou com ele, Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E uns que iam com ele, uns ouviram, outros não ouviram, mas Deus falou com ele audivelmente: por que me persegues? Duro-te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, como quem diz, dar murros na ponta das facas. É mais ou menos o que quer dizer. É duro tu andares a dar murros na ponta das facas. Tu não vais conseguir travar a minha obra. Tu não vais conseguir parar a minha igreja. Tu não vais conseguir... podes provocar algum sofrimento, alguma dor, alguma destruição, mas nunca vais conseguir parar a minha obra. Porque eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os poderes do inferno, os conselhos do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Isto quer dizer que a igreja é vencedora. Mas não quer dizer que a igreja tenha que entrar na política para ser vencedora. Isto não quer dizer que os pastores tenham que ser políticos para ser vencedores. Não é nada disso. Já muita gente tem a fazer confusões. A igreja vence através do mandato que tem de Jesus. Ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Esta é a nossa arma. Esta é a nossa forma de trabalhar. E a nossa luta é espiritual. Não é contra a carne, nem contra o sangue, nem muito menos político. Não. É uma arma, é uma luta espiritual. Nós proclamamos o reino de Deus. Nós proclamamos o Evangelho do reino. É isso que nós proclamamos. Nada mais do que isso. E o que for mais do que isso não é de Deus, é de homens. E nós queremos fazer a vontade não dos homens, mas de Deus. Então Deus usou um fenómeno sobrenatural. De repente aquela luz foi tão forte, tão forte, tão forte, que o Saulo caiu e ficou sem ver. Ficou cego momentaneamente. Durante alguns dias ficou cego. E nós sabemos o resto da história, aquilo que aconteceu, como ele teve que ser conduzido
até entrar na cidade de Damasco, porque isto aconteceu mesmo às portas de Damasco, e como o Senhor o orientou para ir ter com um discípulo, e aqueles 3 dias que ele esteve, apenas entre ele e Deus, e de facto, ao fim daqueles 3 dias, quando ele voltou a ver as escamas caíram dos seus olhos, ele era um homem novo. Ele era um servo novo. Ele já não era o perseguidor da igreja, ele era o grande perseguido da igreja, das pessoas que perseguiam a igreja. Então Deus usa também fenómenos naturais para nos falar. Da mesma forma como Jesus, um dia no lago Tiberíades, falou à tempestade e acalmou os ventos e as águas, quando os discípulos estavam a ver levantar-se um grande temporal, a ver que o barco ia virar e que eles iam morrer. Sabem que às vezes ouvimos notícias aqui em Portugal da faixa costeira de pescadores profissionais que não sabem nadar. Há muitos que não sabem nadar e se o barco vir, eles morrem mesmo, se não tiverem o colete, e normalmente não põem o colete, porque para fazer a faina da pesca não dá muito jeito e depois, de vez em quando, lá vão uns quantos. E provavelmente eles estavam com esse medo. E diz a palavra: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E depois virou-se para os discípulos e disse: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E diz que sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não sabiam quem Jesus era. Sabiam que era um homem virtuoso, sabiam que era um homem do bem, mas ainda não sabiam verdadeiramente que Jesus Cristo era o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Não sabiam que Deus estava no barco com eles. Não sabiam. Se tu és o Filho de Deus, Deus está no barco contigo. Seja qual for a tempestade que venha, seja qual for, Deus está no barco contigo. Amém? E é apenas preciso fé para que o Jesus que está no barco comigo, no meu barco, da minha vida, possa falar à ameaça, possa falar ao vento, possa falar às ondas e transformar a tempestade em bonança. Às vezes demora, não é como a gente quer. Nós estamos habituados a tudo muito rápido na vida, mas as coisas às vezes demoram. As coisas sérias às vezes demoram. Agora, o que é importante é saber que Ele está ali connosco. Ele está no barco connosco. E por maior que seja a tempestade, Ele vai nos proteger, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai pôr as suas mãos sobre nós, Ele vai abrir as suas asas sobre nós, Ele vai nos proteger, Ele vai nos abençoar, porque nós estamos nas suas mãos. Outro exemplo, um dos profetas, dos grandes profetas em Israel, depois de uma gloriosa jornada que foi dos profetas de Baal contra os profetas de Baal, que tinham sido introduzidos em Samaria pela rainha Jezabel, uma rainha estrangeira que tinha casado com um rei em Samaria e que tinha trazido os cultos pagãos com ela, e estavam ali e Elias, e havia uma luta. O povo estava a afastar-se dos caminhos de Deus. E Elias, profeta do Senhor, ia alertando, e alertando, e alertando. E cada vez tinha menos eco, os seus alertas tinham menos eco no povo. Porque as pessoas gostam de modas e vão atrás de modas. E foram atrás dos cultos pagãos. Eram 400 sacerdotes de Baal, um Deus sanguinário. Mas havia gente em Samaria que entrou nesse culto, entrou nessa fria, como dizem no Brasil, não é? Até que um dia Elias encheu-se de coragem e, certamente guiado pelo Espírito Santo, fez um desafio frontal. Ele diz: vamos fazer aqui um desafio para ver quem é o verdadeiro Deus. E então eles foram ao alto monte e mataram um animal, puseram a carcaça em cima de um altar improvisado e disseram: aquele Deus que fizer descer fogo do céu para consumir a carcaça, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal começaram logo as suas danças e coisa e tal, a ver se vinha fogo do céu para consumir a carcaça, e nada. Não vinha fogo nenhum. E depois
tentaram, mano, e depois como não resultou, começaram a rasgar as vestes, começaram a arrancar o cabelo, e começaram, sei lá, e nada. E Elias a ver o espetáculo. Até que eles desistiram. Então Elias entrou em cena. E antes de orar ao seu Deus, ele estava tão convicto que Deus, que o seu Deus, era o Deus vivo e verdadeiro, que pediu até para lançarem uns quantos baldes de água por cima da carcaça, para tornar o desafio ainda mais difícil. E quando ele orou a Deus, ele não gritou como os profetas de Baal. Ele não arrancou os cabelos como os profetas de Baal. Ele não se retalhou com facas como os profetas de Baal. Ele não rasgou as vestes como os profetas de Baal. Ele simplesmente disse: Senhor, mostra que Tu és o verdadeiro Deus. Faz descer fogo sobre esta carcaça. Consome a carcaça deste animal. E assim aconteceu. E sabe o que aconteceu? O povo que estava à volta começou a clamar: só o Senhor é Deus. O Senhor, Deus de Israel. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E foram atrás dos profetas de Baal para os matar. Naquela altura não havia cá brincadeiras, como hoje. Hoje qualquer um diz que é profeta e diz umas balelas e depois nada daquilo acontece e está tudo bem, e foi esquecido e pronto. Não, naquela altura, se fosse um falso profeta que ousasse dizer uma coisa que não fosse da parte de Deus e que fosse falso, ele podia ser apedrejado até à morte. E eles foram limpar o sebo. Então a rainha Jezabel ficou furibunda, ficou furiosa e andou à procura de Elias para o matar. Então Elias fugiu, entrou num quadro depressivo. Sim, Elias deprimiu. É verdade. As pessoas que pensam que os crentes, a depressão não entra nos crentes, são pessoas que vivem noutro planeta. Porque a depressão, assim como qualquer perturbação emocional, é inerente à condição humana. Pode acontecer a qualquer pessoa e ninguém diga que não. Porque ninguém aqui é super-homem nem super-mulher. Pode acontecer a qualquer pessoa. E acontece muitas vezes. E então ele ficou deprimido, queria morrer, e fugiu, pôde até uma caverna lá num certo sítio, até que Deus foi falar com ele. Deus pensou: bem, é a altura de eu falar com ele. Foi lá falar com ele. Como é que Deus começou a falar com ele? Começou a falar através dos elementos da natureza. Qual foi a primeira coisa? Um vento forte. Veio uma ventania, tão forte que partia as pedras, quebrava as pedras. E Elias estava dentro da caverna e beijando: o que é isto? Isto deve ser Deus. Será que Deus está zangado comigo? Depois acalmou o vento. Depois veio um sismo, um terremoto. A terra tremeu. E ele pensou: Deus está mesmo zangado comigo. Então, mas o que é que eu queria que eu fizesse? Queriam me matar, eu tive que fugir. E finalmente depois veio um fogo. Aquilo ardeu tudo ali à volta. E Elias cada vez mais aflito. Até que depois destas 3 demonstrações do poder de Deus, através da natureza, falando através da natureza, Deus falou através de uma voz audível ao seu servo, uma voz, diz a Bíblia, que era uma voz mansa e delicada. E Deus perguntou a Elias: o que é que estás aí a fazer? E depois Deus disse-lhe: volta lá. Oh Senhor, eu estou aqui, eles mataram não sei quantos, fiquei eu sozinho como teu testemunho. Estás enganado. Tenho lá 7 mil pessoas. Não estás sozinho. E sabe aquilo que o inimigo das nossas almas, muitas vezes, a maneira como nos dá a volta, é fazendo crer que nós estamos sozinhos. Mas não estamos. Há sempre alguém numa situação pior que nós. Nós pensamos que somos a última batata do pacote, mas não. Há sempre mais. Há sempre pessoas que estão piores do que nós, numa situação mais difícil do que nós. Talvez não se queixam tanto como nós, talvez nós não conhecemos, não sabemos as circunstâncias, mas há sempre pessoas piores do que nós. E às vezes nós pensamos: só eu é que estou aqui a servir a Deus, só eu é que mantenho firme. Não. Há muitos outros. Há muitos outros. Então Deus mandou Elias seguir a sua vida, seguir o seu ministério, o ministério que ele tinha entregue,
E ele mostrou-lhe através destas 3 grandes manifestações impactantes da natureza. Primeiro o vento que fazia partir as pedras, o vento forte, depois o terremoto e depois o fogo. Deus mostrou o seu poder. E Deus mostrou a Elias que Ele é o Deus da tempestade, mas é também o Deus da bonança. Por isso Ele falou com uma voz mansa e delicada. Muita gente confunde o poder de Deus com histeria. Confunde o poder de Deus com gritaria. Muita gente confunde o poder de Deus com esse tipo de manifestações. Mas Deus tanto fala na tempestade como fala na bonança. O que é que era necessário para este homem? Para este homem que estava deprimido, era necessário que ele soubesse que o Deus a quem ele servia, que o tinha levantado como profeta, era um Deus poderoso. Podia enviar um vento forte, partir as pedras, enviar um fogo terrível, fazer a terra tremer, mas também era capaz de falar com uma voz mansa e delicada. E ele tinha que entender, Elias, que não estava sozinho. Então o momento não era para ele se refugiar, para ele esconder, para ele fugir, para ele querer morrer, para ele desistir. Não. O momento era para ele confiar na graça, na força do Senhor, no seu suporte, na sua proteção, na sua inspiração e seguir na sua força e fazer o trabalho que Deus lhe tinha mandado fazer. Às vezes, nós temos que nos sentir sem forças, temos que nos sentir pessoalmente como pessoas exaustas, para podermos passar a confiar realmente em Deus. Porque o que faz a diferença não sou eu, é o Cristo que está em mim. Deus que está em mim é que faz a diferença. Deus que está em mim é que faz as coisas acontecer. Eu não sou ninguém. Vocês não são ninguém. Deste ponto de vista que estamos a falar. Nós somos meras ferramentas nas mãos do carpinteiro. Ele usa-nos conforme Ele quer. Nós só temos que estar disponíveis, preparados, disponíveis para Ele nos usar da forma que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Porque é Ele que faz a obra. A obra é dele, não é nossa. Amém? Então Deus fala através da natureza, através das forças da natureza, através da criação, através dos seres vivos. Esta é outra forma como Deus fala. Mas Deus fala de muitas outras formas, como nós vamos continuar a ver no próximo domingo. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Agora, o que é importante, seja lá a forma como Ele fala, se é através de uma pessoa, seja Ele uma pessoa da aliança, seja uma pessoa ímpia, se Ele fala através das forças da natureza, seja lá quais forem, não importa como é que Ele fala. O que importa é que Ele fale e, sobretudo, que nós o possamos ouvir. Amém. Ouvir a sua voz. Amém? Deus fala de muitas outras formas. Mas quando Ele fala, que nós possamos ouvir a sua voz e dizer: Deus falou. Amém. Deus falou comigo. Não porque eu tive um arrepio na espinha, não porque eu bati com a cabeça na parede, não porque... Não, mas ter uma convicção: Deus realmente falou comigo. Amém? Porque nós temos um Deus que fala. Como já temos dito, é um Deus que se dá à comunicação. Porquê é que Deus fala? Porque Deus se deu à comunicação. Não é? Deus não ficou no seu reduto no céu a ver a humanidade, criou a humanidade e tal, e aqui esta coisa toda, e depois ficou lá, sentado no sofá, a ver como é que isto corria. Há quem tenha essa teoria. Não, Deus é um Deus que intervém na história, de muitas formas. Deus interveio sempre na história. E hoje Deus intervém na história, através da sua igreja. E é por isso que a igreja não pode ceder à tentação de ir após a filosofia do mundo, de usar as ferramentas deste mundo, mas cada vez mais ser centrada na palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir a sua vocação. A vocação da igreja é única. Ninguém no mundo tem a vocação que a igreja tem. Pode haver muitas cruzes vermelhas, e a propósito, a Cruz Vermelha foi fundada por um crente. Pode haver Amnistia Internacional contra os genocídios. A propósito, a Amnistia Internacional foi fundada por um crente. Pode haver essas organizações todas, mas nenhuma substitui a igreja.
O papel da igreja, a vocação da igreja é único. É transformar vidas por dentro. Como? Através do arrependimento, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho da graça do Senhor e da adesão a esta fé, da adesão a Jesus, de abraçar a fé em Jesus Cristo, de colocarmos os nossos olhos nele, deixarmos de olhar tanto para aquilo que está à nossa volta e olharmos para ele e querermos ser seus imitadores verdadeiramente. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Amém, irmãos? É bom fazer parte da igreja, irmãos. É bom ter um Deus que fala. É verdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos falas, Deus, a cada momento, Senhor. Tantas vezes e de muitas maneiras e de muitas formas. Tu estás a falar connosco, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Obrigado porque essa oportunidade é preciosa para nós, Senhor. Podermos ouvir a Tua voz de muitas maneiras diferentes, de muitas formas diferentes. Tu poderes vir à nossa vida e falar através da natureza, através de pessoas, através das circunstâncias, através de convicção interior, através de tantas formas, Senhor. Continua a falar à Tua igreja, continua a falar a cada um de nós, Senhor, e que nós possamos abrir o nosso coração e ouvir, e estar atentos e escutar a Tua voz, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que assim seja. Amém.